Não precisa, não bota encerrar, não. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Agora eu acho que estamos tudo certo. Deixa eu ver aqui só no meu retorno, galera, pra gente ter uma noção que eu estou ao vivo com vocês, né? Mas aqui a gente já está ao vivo há mais ou menos uns 20 segundos. Aê, agora estamos ao vivo. Desculpa, tivemos uns problemas técnicos aqui chamado estagiário, ó, já estamos com áudio aqui. Então deixa eu baixar aqui de novo. Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos ao KidoCast. Estamos aqui hoje com uma mentora de mulheres, que eu acho isso fantástico, fortalecimento feminino, sempre se ajudando, né? Porque nos dias atuais é muito difícil isso, né? Porque sempre um quer não ajudar o outro, mas a Aninha tá aqui pra gente falar isso. Então, com vocês, ela, Ana Paula. Seja Já bem-vinda! até empurrei aqui, ó. Não, fica tranquila que tu tá de casa. Foi difícil a gente agendar, né? Mas estamos aqui, graças a Deus, e era pra estar nesse dia. É verdade. Então, seja Muito, bem-vinda. muito obrigada pelo convite. Aquele dia você contando, né, sobre esse ambiente, chegar aqui cheio de energia, lindo, maravilhoso, Ah, obrigado. retratando muito esse teu cuidado, né? Uhum. Porque é muito bonito a tua história, muito bonito. Eu já te acompanho ali nas redes sociais e poder estar aqui falando um pouquinho sobre o que eu faço é uma grande honra também, né? Então, Ah, muito obrigada. que massa, que bom. Só pra contextualizar, né? Porque que a Aninha tá falando assim, eu fui dar uma palestra lá no Conecta, né, da Enflo. E aí lá eu conheci uma galera, a Aninha tava lá também, então a gente acabou se conhecendo lá e eu falei, pô, cara, é muito legal o network que teve lá, né? Cara, pra mim, todas as pessoas que passaram aqui, que eu conversei no Conecta, cara, eu acho que eu fechei quase uma agenda de um mês, em um dia de bate-papo com a galera lá. Então, assim, cara, pra mim foi muito prazeroso. Por quê? Porque todo mundo que veio aqui agregou algo, então não tenho dúvidas que agregarás também. Com Aninha, certeza. pra gente começar e a gente abrir um leque aí bem legal pra galera entender o que a Aninha faz, por que mentora de mulheres, né? Como chegou a ser uma mentora de mulheres? Eu vejo que tu também trabalha bastante com empresas, né? Negócios e tudo mais. Então, conta um pouquinho aí pra gente, por favor. Conto, com certeza. Esse meu mundo, né, das empresas, do empreendedorismo, começou em 2021, quando eu abri minha própria empresa, junto com outros sócios. Então, hoje eu sou empresária. Nós temos aí 4 empresas hoje, né, eu e meu marido. E é difícil, né, esse mundo de empreendedorismo. Ele traz muitos sacrifícios, muitas batalhas, mas também eu, na ponta, trabalhando, eu vi que não precisava ser assim. Nós poderíamos ter empresárias muito mais leves. Hoje eu conheço muitas mulheres que, como eu, tiveram burnout. Então, na época, a gente não falava sobre burnout, né? Falava crise de ansiedade, Uhum. outros nomes. Então, foi um peso muito grande quando eu tive o empreendedorismo, porque eu aprendi com meus pais a trabalhar desde cedo, a realmente buscar muito essa parte de se dedicar, ter compromisso. E no CLT eu já fazia isso. E aí, quando tu vira empresária, o que que a gente fala, escuta, né? Ah, tem que trabalhar mais ainda. E Só normalmente tem pessoas que pensam que é o contrário, né? Ah, tu vai ser dona do teu próprio horário, tu vai fazer como tu queres. Ok, tu até tem aquela liberdade de sair num momento ou outro, mas essa liberdade vai te levar a trabalhar até mais tarde, né? Tem esses sim, detalhes que ninguém fala, né? exatamente. Mas qual é a medida, né? Uhum. Qual é a medida de trabalhar a mais? E eu vejo muitas pessoas, foi o trabalho que realmente me levou ao lugar que eu estou hoje, mas também me levou para um lugar que eu não precisava estar. Era um lugar muito sombrio para estar sozinha naquele lugar. E foi onde eu decidi que eu tinha muito conhecimento, tive que sair de um lugar que era um lugar que foi muito difícil manter um negócio à frente e tudo mais, e que aquilo era pouco para mim, para o meu conhecimento, para o meu propósito de atingir outras mulheres. E foi através, né, dessa crise de ansiedade que eu tive que olhar mais para mim. E esse olhar para mim, teve que ser porque eu estava colocando o trabalho em primeiro lugar. E foi bem difícil mesmo, eu tirei a saúde, tirei a família,
Então, meu marido chegava em casa, já tinha comida pronta, roupa lavada, tudo era ele que fazia para eu me dedicar à empresa. Final de semana, a gente ia junto para a empresa, porque eu sempre deixava tudo pro final, o meu serviço era sempre o último a ser realizado, eu sempre me doava para o outro. Então, eu tive que realmente ressignificar muitas coisas. E depois pensando, né, essa consciência veio muito além depois, porque eu disse: "Cara, da onde vem essa Ana Paula que tanto trabalha, mas que também cresceu, que veio de pais pescadores honestos, e da onde veio essa energia toda?" E é realmente referência de casa, né, meus pais sempre trabalharam muito, honestos, trabalhadores, só que eu vinha no mesmo ritmo, né, então a gente traz muita coisa das crenças da família. Então eu tive que ressignificar muita coisa sozinha. Claro, tive a ajuda da minha psicóloga que me acompanhou, foi uma virada de chave muito grande, para justamente esse autoconhecimento, sabe. E aí eu disse: "Opa, eu achava que eu ia morrer naquele negócio, eu ia abrir, era o meu maior sonho, só que chegou lá, faltou algo, assim, preencher o coração". E foi onde eu comecei a pensar em como eu ia sair daquilo também para construir uma família, né. Eu tenho o sonho de ser mãe, já sou mãe de anjos, mas terrenos, né, queria muito ser mãe aqui na terra, e eu disse: "Gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu vivendo essa vida de 12 horas trabalhando aqui não vai dar certo não". E aí foi onde eu comecei a estudar muito. Então eu entrei no empreendedorismo, né, abri o negócio e eu disse: "Cara, agora é o principal, preciso sair desse ciclo". Deixei de fazer muita coisa, porque eu não tinha dinheiro para fazer, Uhum. tudo o que eu queria, mas eu deixava de, por exemplo, fazer um cabelo, uma unha, comprar roupa para ir para um curso, para uma palestra, para uma faculdade. Então eu comecei a me desenvolver muito. E nesse desenvolvimento eu comecei a testar na prática. E aí a prática, o teórico é lindo, mas na prática funciona bem diferente, bem Bem diferente. diferente. Então foi onde eu comecei a colocar na prática e dizer: "Olha, não é por esse lado, é por esse outro lado". Uhum. Por mais que fala o livro, a faculdade, quando tu coloca na prática, cada negócio é único, né. E antes de eu entrar no empreendedorismo, que eu tenho ali a clínica odontológica, eu era CLT, então eu fui convidada para esse negócio. E aí a responsabilidade, a autocobrança era muito maior, né, porque eles confiaram em mim para Uhum. estar à frente daquele negócio. Então eu comecei a buscar conhecimento, tive um convite de um outro sócio, que era da mesma empresa, a abrir um outro negócio. Tá, quando tu já foi pra abrir, tu já saiu CNPJ atrás de CNPJ, então. Daí só que na época eu fui convidada para abrir um negócio também, uma outra clínica, só que sempre com segundas intenções, né, para eu realmente ensinar da gestão do negócio, Uhum. porque eu era a cabeça do CLT, eu era gestora, fui convidada para ser gestora operacional, então por isso que eu falo tanto do operacional, porque eu tive lá na ponta, Uhum. então a gente faturava em torno de 500.000 mês, e eu administrava essa clínica, onde a gente cuidava do marketing, onde era o investimento de tráfego pago de 10 mil, porque era 2,5 ali por semana, então a gente realmente estava falando de um investimento muito alto para Uhum. vir os leads, né, os contatos, que eram os nossos maiores fechamentos. E eu tinha que liderar uma equipe de 20 pessoas, né? Então, assim, a gente está falando de uma menina que saiu de um CLT, né, com pouca idade, e foi para um negócio grandioso, era uma responsabilidade. Meus pais me ensinaram, trabalha, que dá retorno e realmente dá, né? Mas ao mesmo tempo veio essa autocobrança e aonde chegou a crise de ansiedade, onde chegou, meu Deus, eu tenho que ir para o negócio Uhum. e senão vai acabar o mundo e não era nada disso. Então foi um peso muito grande. Mas, com a psicóloga, a gente foi trabalhando. E nesse trabalhar, eu comecei a olhar para mim, tá, mas não é bem assim. Uhum. Então minha cabeça já era uma planilha, né. Tá, tem um problema, minha cabeça já abriu uma planilha, aonde eu pensava nas soluções para a empresa. E na minha vida eu não estava fazendo isso. É. Eu só estava vendo a primeira opção, que era a empresa, não a da minha vida. E aí eu comecei: "Não, acho que não é bem assim". Daí fui convidada para abrir uma outra, né, outra empresa, outra franquia de clínica odontológica,
E aí eu fui olhar os números da empresa para ver se estava bom ou não. E eu disse para o meu sócio, que era o sócio que convidou para outra empresa, disse assim, olha, só tem uma coisa para te falar, me posicionei ali com ele. Eu não vou entrar desse jeito, mas eu posso entrar na sociedade, comprar tudo direitinho, se eu fizer consultoria. Porque se a gente não fazer o arroz com feijão bem feito, fortificar essa clínica, não dou um mês para a gente começar a botar dinheiro, porque vai ter aporte. E eu lembro assim, eu digo, nossa, que posicionamento, que conhecimento, Uhum. porque naquela época parecia tudo muito normal aquela vida pra mim. Mas ô Aninha, tu me pegou num ponto assim, tipo, tudo isso depois de um burnout. Tipo, do nada tu mete uma casca gigante. Porque, pra quem não sabe, né, pra quem nunca viveu um burnout, não é algo tão simples de tu entender que tu tá vivendo aquilo, né? Uhum. Porque, cara, é muito. Já tive uma crisezinha assim, leve, de entrar no local e não conseguir entrar, de estar ali, pô, batimento cardíaco a milhão, e aí tu acha que, É, são outras coisas, alguma coisa do tipo. E não, às vezes é aquilo ali. E a nossa geração, né, porque eu acredito que tu é um pouquinho mais nova do que eu, mas a nossa geração é algo muito. A gente transcende o que nossos pais fizeram, né? Ao meu modo de ver. Nossos pais tinham um trabalho que era o principal e aquele ali vai conduzir a família e tudo mais. Eu dificilmente conheço alguém da nossa faixa etária de idade que tem um trabalho. A gente tá sempre, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo, não, vou fazer, vou fazer, vou exatamente. fazer. E aí é onde a gente tem maior crise de ansiedade e tudo mais, porque a Sim. gente quer alcançar muito. Como que foi essa virada de chave, assim, pra ti também, assim, de tu falar assim, beleza, eu tenho que sair daqui, vou subir esse poço e quando chegar lá em cima eu já Sim. vou macetar. Eu lembro que não tinha dado ainda um ano de empresa. Foi menos de um ano, foi em julho, então foi uns 8 meses de negócio e eu já estava nesse nível. E aí eu já estava notando, né? Claro, eu sempre falo do Jardel porque ele é uma pessoa muito especial para mim, que me ajudou muito na trajetória. Tá aqui nos O bastidores. cheiro tá aqui olhando pra nós. Pensa numa barba bonita que esse homem tem, tá? Só vamos lá pra vocês. E aí eu falei pra ele, todo dia me acolhendo, eu chorando, todas as noites chegava em casa, não aguento mais, tá difícil demais. E aí, anjos, né? Eu digo que anjos na nossa vida, uma amiga postou de uma psicóloga. Num dia, nos stories, e eu chamei a psicóloga, e exatamente no dia da crise de ansiedade, né, do burnout, que eu comecei a ter os sintomas, eu tinha sessão com ela. Caraca, E nada. aí eu mandei mensagem para ela, disse, olha, eu acho que hoje eu não vou conseguir falar contigo, porque eu tô assim, assim, assado. Ela disse, olha, Ana, peraí, É hoje que isso tu tem que falar comigo. aí, tu não vai trabalhar, ela já falou assim, tu não vai trabalhar. Ela me conduziu a uma respiração que eu nunca tinha feito respiração consciente, né? Porque a Uhum. gente só respira, respira. E ela me ensinou. Eu lembro que eu vomitei assim. Eu não conseguia andar em linha reta, porque eu tentei me deslocar assim do quarto para a sala. Eu andava paralelo e tudo girava e tudo preto, assim. E eu corri para o banheiro, corri, né, em zigue-zague, parecia que eu estava bêbada. E eu vomitei em um suco gástrico, assim, foi horrível, assim. E eu levei o dia todo para voltar ao normal, e no outro dia ainda fui trabalhar, obviamente, né? Aquela coisa do trabalho, o Uhum. compromisso principal, o negócio gira, então precisa estar junto. E aí eu disse, caraca. E eu lembro que eu botei Bob Esponja para tentar me desconectar e eu não conseguia me desconectar. Eu Adorei a referência, tá? Bob Esponja. Adorei a Foi referência. assim, o mais infantil que eu podia, porque eu não podia nem pensar, ficar pensando, porque senão eu levava ao Uhum. negócio novamente. E isso me deu, porque. E aí eu dizia, não, mas eu tenho que ir trabalhar, eu falava pra ela naquele dia. Eu tenho que ir trabalhar, ela disse, tu não tem. E aí ela fez a sessão comigo e ela me perguntou assim, eu nunca esqueço. Se tu não for trabalhar, qual é a pior coisa que vai acontecer? Daí eu falei, contrato errado, alguma coisa que vão ficar sem suporte. Tá, e não dá pra resolver depois? Quando ela falou isso, eu disse assim, dá pra resolver e calou a boca, né? Então eu comecei a olhar Muito doido para as isso. situações de outra forma, pensar conscientemente. Será que realmente é tudo isso, todo esse furacão na tua mente? E aí eu acho que foi tão rápido assim, porque não entramos com medicamento, não entramos com nada.
Só que semanalmente eu tive encontro com a psicóloga. E aí fomos melhorando. E aí, no final de semana, essas coisas, a gente tentava dar um off mesmo para a cabeça. Comecei realmente a tranquilizar a mente quando chegava. Eu não lembro se a gente voltou para academia, mas a gente tentava fazer uma caminhada, alguma coisa na praia, para tentar dar um pouco mais de leveza, não viver só o trabalho. E foi uma mudança, assim, total com a ajuda dela, assim, porque se não fosse, claro, o Jardel sempre me aconselhava, me ajudava, mas ela realmente fazia as perguntas certas e me dava uns 2 tapas na cara e eu dizia, opa, vamos embora. É porque eu acho assim, falando, né, até usando o Jardel como exemplo, eu acho que quando o nosso cônjuge fala algo, às vezes a gente absorve, mas não absorvendo, né? Tipo, mas quando vem uma pessoa de fora e fala, velho, pra gente é algo tipo assim, porra, velho, eu acabei de falar isso, pô. Mas aí, Sim. mas uma das coisas que tu falou e me pegou bastante é o seguinte, não dá pra resolver depois. Cara, tudo dá pra resolver Uhum. depois. E eu digo mais, eu sempre falo, eu tenho uma colega de trabalho que ela é assim, e ela tipo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que responder os negócios e tal. Seguinte, se tu não responder, amanhã tá ali pra responder ainda. Outra, a tua saúde precisa mais de ti do que a empresa. Com A certeza. empresa vai continuar, pô. Uhum. Se tu não Com tiver aqui, certeza. se tu morrer amanhã, a empresa vai continuar. Vai ser dado baixa na tua matrícula e vai ser botado outra matrícula no teu lugar e todo mundo continua a vida. Então, assim, é, eu sei, eu entendo, né? A gente quer sempre fazer algo melhor. Eu me cobro muito com isso aqui também. Mas quando a gente começa a pensar assim, já teve épocas do que aconteceu aqui no começo acabar com o meu dia. Velho, problemas técnicos, acontece. Todo mundo passa por isso. Uhum. Sabe? Tipo, esses dias eu tava vendo um podcast gigante, passaram pela mesma coisa. Eu falei, olha, não sou só eu. Todo mundo passa. Uhum. Então, mas é difícil a gente entender isso quando a gente se cobra pra ser o melhor no que a gente Sim. faz. E hoje eu tenho consciência que veio muito de família. Meu pai deixava de fazer coisas para arcar com um compromisso em primeiro lugar. Então eu vivi isso dentro da minha casa, né? E ainda vivo, porque quando eu vou lá, eles ainda estão no ritmo do trabalho, né? Então nem era tanto pelo dinheiro, Uhum, era mais pelo compromisso do exato. trabalhar, né? Então é muito maluco, mas eu tive que sair desse lugar, eu precisava, e a outra opção foi que aquele ambiente não estava sendo suficiente. Então eu achava que abrir um negócio ia ser o suficiente para eu ser feliz, para dar o rendimento, para tudo. Tinha lucro? Tinha. Foi uma das melhores da rede na época. A gente fez em segundo mês, já começou a ter retorno. E eu sei que foi mérito muito meu e da minha equipe, porque a gente treinou ela antes de abrir. E assim, o sócio estava felizão, né? Ninguém precisava intervir, tinha uma pessoa realmente ali, eu e a minha sócia que ficava à frente do negócio. Mas eu, como já tinha experiência do negócio, o negócio fluiu muito bem. Só que, como eu já tinha experiência, eu me sentia na obrigação de dar resultado. Então era muito pesado. E quando, né, foi ali por meados de uns 3 meses depois, ninguém sabia disso. Eu não contei para ninguém. Eu fui a guerreira. Só quem sabia era o meu marido que isso tinha acontecido. No outro dia eu baixei a cabeça e fui trabalhar, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Às vezes a gente passa por situações que ninguém imagina, né? Então, quando eu escuto às vezes, porque fulano chegou assim, poxa, problema deixa em casa, mas olha o problemão que eu deixei em casa para Uhum. ir. Então, com certeza eu não estava bem naquele outro dia, eu deveria ter ficado em casa, eu tenho consciência disso. Mas passei por esse problema. Porque mesmo se tu fosse naquele dia, com certeza, se tivesse algum problema, ele estaria te esperando igual. Isso. E no outro dia seguiu, né? Resolvemos. Mas eu comecei a realmente ali com a psicóloga ressignificar muitas coisas, muitas crenças também, limitantes, sabe? Não era nada daquilo que eu pensava. E aí começou a abrir as portas de pensar em querer crescer. Então eu não precisava muito para pensar grande, para pensar em sonhos maiores. E aí veio esse sócio Eu tô que só pensando no Jardel, tipo assim, velho, deu ruim num dia, no dia seguinte ela foi trabalhar, lá pelo segundo mês ela falou, eu quero crescer. E aí tu pensa assim, toma, dá uma seguradinha, guerreira. Cara, que
a tua cabeça é tipo a milhão. Sim, mas assim, isso não é do meu pai, porque ele morre de medo de qualquer coisa. Então, essa fonte de inspiração veio meu, né, dele, assim, da família, de Uhum. trabalhar, mas eu dizia, eu preciso mais, preciso crescer mais. E era muito focado, sim, no crescimento de dinheiro, né, de crescer realmente, reconhecimento. E aí nossa, fui chamada para essa sociedade, né, de uma outra clínica em Minas Gerais, e eu fiz esse diagnóstico, disse, olha, pessoal, só entro na sociedade se realmente eu fizer consultoria antes. A clínica subiu no palco umas 2 vezes, né, depois, como melhor clínica da franquia. Então, assim, eu sei que a rocha foi consolidada. Então, eu tenho uma clínica que me dá, né, gera lucro para gente todos os meses porque é um investimento. Eu nunca fui em Minas Gerais, foi somente online. E aí foi onde começou a me instigar esse coração por, opa, a Ana, filha de pescadores lá do interior, da Enseada do Brito, talvez ela seja um pouquinho diferente. Interior Enseada de Brito. É aqui do Ai, lado. mas é um interiorzinho. Um mundinho pequeno. Ó, 3 horas para chegar de ônibus, gente. Tá de ônibus? É. Pode ser mesmo. Porque, olha, é longe, é lá na Enseada, como a gente brinca. Mas a gente voltou pra lá, né? Estamos morando lá no nosso paraíso, não Ah, troco por nada. é uma calmaria Não troco por gigante, nada. né? Meu Nossa. home office, o barulho não é de carro, é de passarinho. Não, porra, é maravilhoso. Não, ali é maravilhoso, realmente, assim, vocês vivem no paraíso, né? Não Paraíso, tem nem o que paraíso. A falar. gente ama. E aí, meu amigo, começamos essa loucura de, eu amo consultoria, dar resultado. E aí eu fui instigada, eu já tinha essa vontade de dar consultoria. E comecei a botar nos planos de Deus, escrever se fosse para ser realmente. E acho que deu um ano praticamente depois, um outro sócio, na verdade antes teve uma outra convite, né? No mesmo ano, teve uma outra sociedade que surgiu, e aí para uma clínica de depilação a laser, por troca de. Aí eu não tinha dinheiro, mas eu precisava fazer dinheiro para pagar a outra, né? Então eu comecei uma loucura de trabalhar como prestadora de serviço da minha gestão. É, estruturei o negócio, contratei, treinei, saía do meu, que era a clínica, então saiu mais 6, 6:30, e ia para esse outro negócio, ficava até umas 9. Fazia inadimplência, treinava equipe, formava meta, fazia estratégia de vendas, e fiquei por um tempo nisso. Só que difícil, né? Correria. E Nesse momento, depois, tu estavas tocando 3 empresas. 3 empresas, Duas uma tuas consultoria, que era. Todas as 3 eram minha na época. e tu ainda Loucura, né? falou, pô, eu tô com tempo sobrando. É, tempo sobrando. Acho Isso que que eu tinha vou pegar um acontecido um negocinho de laser burnout. aqui que não tem nada a ver com o que eu faço, mas eu vou fazer isso. E aí foi um convite de uns amigos. Eles construíram a minha clínica. E eles abriram esse negócio, viram o meu potencial e me convidaram para a sociedade. Então as pessoas estavam me percebendo, estavam me notando, mas eu ainda não tinha essa noção, sabe? Eu ainda não tinha essa noção na minha mente. E aí eu disse, gente do céu. 3 convites de sociedade, ela não tinha essa noção. Não, ainda não. Jardel, quando que ela foi ter noção que tu pediu ela em casamento? Só pra gente ter uma ideia, assim, que pode ter demorado um tempinho também, né? Cara, que loucura! Mas aí teve mais a quarta. Mas tipo, Aninha, o dia tem 24 horas. Por mais que seja um trabalho online, que tu conseguia fazer isso à distância, cara, 3, 4 empresas contigo na cabeça, né? Tu à frente disso, é uma demanda de trabalho muito grande. Até esse momento, sem chegar à quarta empresa, como que tu gerenciava teu tempo? Tudo bem que as 3 franquias provavelmente era basicamente não era um Ctrl+C, Ctrl+V, porque tu tinha algumas Mas dá muito nuances trabalho. diferentes de uma da outra, né? Nossa, dá muito trabalho. Mas era, vamos dizer que o escopo seria o mesmo, mas tu ia ajustando particularidades. Mas Sim. ao mesmo tempo tu precisa de tempo pra ajustar essas particularidades. Como fazer isso, cara, durante 24 horas? Quer dizer, tu tem que dormir, né? Então, Sim. vamos A dividir pra 18. consultoria finalizou e aí eu tava com 2, que aí foi a empresa de laser e a minha clínica. Uhum. Assim, foi corrido, mas por isso que eu ensino hoje as mulheres que dá tempo de a gente fazer gestão e estratégia. E isso surgiu o método hoje, marca de impacto, porque realmente eu fazia muita coisa em um dia. Por quê? Porque eu tinha braços. Sozinha eu nunca, eu empresa não ia dar conta, mas é porque eu sabia delegar.
eu sabia realmente focar em processos, do fluxograma, então foi onde realmente o negócio funcionava. Então, essa empresa da empresa de laser, eu tô que eu saí depois para outra sociedade que eu vou contar mais à frente, e a equipe ainda continua até hoje. Então, eu formei uma ótima equipe. Eu sei que foi mérito, sabe, do entrosamento delas, de toda a formação. Então, eu tenho muito orgulho da parte que eu faço. Então, é isso, amiga, é estratégia mesmo, é gerenciar com conhecimento, com método. E foi onde eu disse para ti que no primeiro ano eu realmente tive que estudar. Estudar, parar, botar em prática. Opa, pensa assim, faz de outro jeito. E eu sou realmente estrategista. Então, eu consegui fazer Do tudo isso. estratégia do grego estrategeses e vai. Cara, é muito doido, assim. Tipo, tu parava pra pensar que de um burnout, tu saiu tipo, pra ser uma puta empresária, cara. Sim, sim. Porque tu entende que muita gente fica nesse posto um bom tempo? Uhum, com certeza. Eu queria, né? Eu tinha um propósito. E Deus me chamava para esse propósito, para realmente não ficar só dentro do negócio. E hoje faz mais sentido ainda. E aí, em março do outro ano, então o burnout foi ali por julho, né? Passamos aquele ano. Depois, no outro ano, eu comecei a botar um fervor ali de, eu quero fazer consultoria, quero fazer consultoria. Um sócio me chamou para ir para Paraná para dar consultoria em outro lugar. Eu fui, viajei, fiquei uns dias lá, amei, né? Só não gostei muito desse negócio de ficar longe do Jardel, mas fora isso foi ótimo. E Tem essa aí, parte ruim. cobrei um precinho bacana, né? Para eles, dei todo um mapeamento do que precisava, voltamos. E aí o sócio, logo em seguida, disse: vamos abrir uma empresa de assessoria juntos? Eu disse: olha, já estava jogando para o universo um bom tempo e tu me ligou com o que eu queria escutar. Porque eu tinha uma sociedade, eu não queria também abrir mão daquela sociedade que eu construí, do negócio que realmente eu vi o tijolinho, porque eu fiquei lá com os peão de obra olhando, vendo se a marcenaria ficava reta, pedindo para refazer. Então foi bem louco assim. E aí eu sei que nisso ele disse: "Vamos abrir". Eu disse: "Sim, mas como fica aqui, né? A atual empresa?". Não, a gente contrata uma gerente. Foi difícil achar uma pessoa, mas a gente treinou, desde quando eu saí, estamos com a mesma gerente, ficou à frente do negócio, Uhum. estruturamos o negócio, voltei para Palhoça, porque eu estava nos ingleses, que é aqui em Florianópolis também, Uhum. porque o que eu mais prezo é a família, né? Então, família do Jardel é minha família também, porque a gente já está junto aí 15 anos, então desde novinho, então os irmãos deles são os meus irmãos, né? E eu tenho só um irmão, uma filha, uma sobrinha do meu irmão, então a gente quer estar perto também, Claro. né? E aí voltamos para Palhoça, abrimos a assessoria. Só que aí, amigo, eu cuidava de 8 empresas, que faturando mais ou menos isso, 250 a 500 mil mês. E eu cuidava de toda a área comercial, de montar as metas, hipercompetitividade entre as clínicas para elas venderem mais. De 8 empresas. 8 clínicas de faturamento de praticamente 500 mil mês. E eu tinha, quando eu fui pensar em sair realmente desse operacional, dessa sociedade, que eu estava fazendo mais comercial, toda essa parte, eu disse assim, gente do céu, tem uns 24 grupos aqui que eu estou respondendo ativamente todos os dias. Cada clínica tinha umas 5, 6 pessoas que falavam comigo diariamente, então assim, era um grande volume de pessoas falando o tempo todo. Tu conseguia responder o Jardel? Consegui, ele era prioridade na minha Ele vida. tava pingado lá Ele é no WhatsApp, fixado, é o senão já era. primeiro. Era o primeiro. Mas assim, foi uma loucura, assim. E aí eu acabei engravidando em novembro, foi isso faz pouquíssimo tempo. E aí foi onde eu comecei a ressignificar mais ainda a saída da assessoria para ficar só na mentoria, né? E antes disso, teve uma reunião de sociedade onde eu queria crescer, óbvio, né? Como vocês podem notar, a menina aqui quer voar. Não tinha reparado nisso até tu comentar. E aí os sócios não estavam muito na mesma vibe de crescimento. Uma sócia sim, mas o sócio já tinha 20 clínicas. Aquele ali era o troquinho do almoço, sabe? Então ele não estava muito crente, né? E a gente precisava de muito braço, precisava realmente alavancar. E aí eu disse: olha, eu acho que o meu propósito não está junto com eles. E aí tem uma coisa que eu comecei a ressignificar muito. Muitos pratos.
muita empresa com muita sociedade. E aí eu disse, nossa, sabe o que que eu preciso? É olhar para mim, estruturar a Uhum. minha empresa, o meu prato só. Vamos botar energia só nesse prato? Daí eu fiquei com as empresas, né, com as sociedades e comecei a fazer mentoria em conjunto. Então eu estava com os ingleses, a primeira clínica, com o gerente lá, já estava fazendo consultoria para ela com a outra assessoria, que a gente cobrava para fazer assessoria, e eu estava com a assessoria e mais a mentoria que começou. E aí eu fui em busca de mentoria, óbvio. Por quê? Porque eu queria facilidade, queria saber como fazia o negócio acontecer. Uhum. O primeiro post que eu fiz, ela tinha dito, Ana, vende a mentoria até X valor. Eu só postei o primeiro. Um homem me chamou, não foi nem mulher. Era um conhecido de uma das clínicas, já tinha trabalhado como prestador de serviço, me conhecia, ficou sócio em uma e me chamou para contratar minha mentoria se eu podia ajudar. Por quê? Porque ele queria saber de DRE, queria saber de fluxo de caixa, queria entender de inadimplência. Porque quando os sócios sentavam para conversar, dizia, ó, tu tem que aumentar o fluxo de caixa, tu tem que aumentar teu ticket, tu tem que ver se os leads estão assim assado. E aí ele não entendia nada. E aí ele viu um modo quietinho, né? A gente fez Aham. mentoria sem botar exposto isso. E eu lembro que eu disse assim, cara, eu não quero fazer para homem. Quero fazer para mulheres, eu quero que elas se sintam acolhidas comigo, porque eu já tive toda essa trajetória. E aí eu disse, ó, vou oferecer bem caro, ofereci uns 3 vezes mais. Ele fechou na hora. Ou racionais, né? Mulher demora para decidir, agora o homem, ele tá fechado. Eu disse, fechei minha primeira mentoria para um homem, 3 vezes mais do que eu três queria. vezes mais. E aí eu disse, opa, eu acho que eu sou alguém que ainda Ah, tinha tu tinha essas. essa dúvida ainda? Tinha Tá, dúvida entendi. ainda. Ainda tinha essa dúvida. Entendi. Por isso que os cabelos do meu marido caiu, gente. Que problema. Que problema meio. Enquanto tu ainda não descobriu o que tu é, eu vou pagar as contas rapidão. Muito doido, né? Deixa eu pagar minhas contas aqui Paga, só pra. paga, por favor. Cara, vamos pagar as contas aí, ó. Camoa. Se você busca roupas de qualidade, você vai encontrar lá no Instagram da Camoa. Lá você tem o Kido 12, que é 12% de desconto. E, além disso, a Camoa agora começou com a linha de inverno, né? Então, cara, os moletons que eles estão postando hoje, que eles postaram lá nos stories, e o link tá aqui na descrição do vídeo, mas só sai na hora que acabar a live, tá absurdo, pô. Os moletom, cor da moda, tudo de qualidade, moletom melhor do que você vai achar das grandes marcas e com preço muito mais acessível, tá? E ainda usando o cupom aqui do 12 fica muito melhor. Além disso, dentro da Camoa tem a Teasy Brand, que é para você fazer a marca da sua própria empresa. Então, se você quer fazer camiseta da iFit, camiseta algodão, corta-vento, moletom da sua empresa, isso você consegue dentro da Teasy Brand. Então, não vacila. Se tu tem uma empresa ou tu conhece alguém que tenha e queira fazer uniformes, mas porra, de muita qualidade, entra lá em contato com eles, beleza? Outro patrocinador nosso, Clínica do Vitiligo, Dr. Paulo Luzil. Atendimento no Brasil e no mundo todo. O cara fala inglês, espanhol, o cara é top. E, além disso, ele faz atendimento presencial no Rio e em São Paulo. Então, se você busca atendimento de qualidade com um médico dermatologista, um dos melhores do Brasil, é com ele. Então, ele vai te ajudar aí com o teu vitiligo. E aqui embaixo está passando o transplante de melanócitos, que vai também, é um dos tratamentos mais eficazes do mundo hoje. E não precisa nem ir para Cuba para fazer, que é feito aqui no Brasil mesmo, tá bom? E, não menos importante, Dragon Pharma, tá aqui, ó. Hoje eu tô com até a camisetinha do Dragon Pharma aqui, ó, do Johannes, que vai voltar a competir. Mas por quê? Porque tem suplementação de qualidade. Então, se você busca whey, creatina, pré-treino e tudo mais, entra lá no site da Dragon Pharma e lá o cupom é Diego, tá? Não é Kido, é Diego lá o cupom. E você garante 10% de desconto, compras acima de R$ 350, você ainda garante uma coqueteleira de graça, compras acima de R$ 400, 6 vezes sem juros e frete grátis. Então, entra lá. E se você quer economizar dinheiro, velho, é com a Magalu Consórcio. Quer trocar de carro? Magalu Consórcio. Quer trocar de apartamento? Magalu Consórcio. Por quê? Muito melhor do que um financiamento, tu vai pagar só a taxa administrativa e detalhe, na Magalu você ainda consegue pagar metade do valor do consórcio e só pagar o restante assim que você for contemplado. Quer coisa melhor? Cara, mais de 1.200 lojas espalhadas pelo Brasil, então entre em contato com uma delas, se você está aqui em Santa Catarina, Floripa e por aí vai, entre em contato com a Magalu, vai lá e faz o teu consórcio, não vacila. Eu vou fazer o meu com toda certeza e não é porque é patrocinador, porque quando tu começa a olhar, tu fala assim,
pô, vale a pena, eu tô botando muito dinheiro fora no financiamento. Então, é isso, entra lá em contato com eles. Não precisa nem falar que veio pelo KudoCast, não. Eles são parceiros nossos, beleza? Uma das palavras que eu anotei aqui, que eu gostei muito que tu falou, e eu vejo que é a maior dificuldade da nossa geração e de muitas pessoas que eu conheço, é delegar. Cara, se tu. Eu vou usar o meu exemplo. Eu fiquei. Tu foi numa palestra na qual eu falei pra ti que eu fazia tudo sozinho. Então, quando eu fui delegar para o nosso estagiário, eu tive uma dificuldade. Como é facilitar isso de delegar, né? Tu ter essa consciência que precisa delegar e delegar da forma certa. Por quê? Mulheres, mulheres são muito centralizadoras, né? Já começa que elas mandam em casa, né? Então, tipo, já vem de casa essa parte de mandar. Como que tu cuidou disso, de delegar para ti e também passando para as mulheres em mentoria? Sim. Nas empresas eu também já fui aquela pessoa que dizia, não, não, deixa que eu faço, porque eu faço melhor. Então, muitas vezes a gente também se frustra quando contrata alguma equipe, né, algumas pessoas que às vezes não fazem do jeito certo e a gente tem, entre aspas, retrabalho. Então, muitas vezes elas têm medo de delegar. O delegar também é incentivar a pessoa a se desenvolver. Porque também não é delargar, é delegar. É Não é... verdade. Então, o que que eu falo, né? Eu crio processos, eu amo processos, para mim, fluxograma. Então, por exemplo, teu estagiário, né? Nosso amigo que está aí por trás das câmeras, ele vai chegar, ele tem que fazer isso, fazer aquilo, só que a gente fala muitas vezes. E cada pessoa, ela tem um estilo de aprendizado. Vou dar um exemplo. Na escola, eu era aquela aluna que eu anotava no caderno enquanto o professor explicava e prestava atenção. E se ele explicasse com uma explicação de mostrar alguma coisa, nananã, eu aprendia mais ainda, que eu sempre era visual. Agora, sempre tinha um amigo, eu tinha um grande amigo, Pedro, que ele sentava, não copiava nada, aquele caderno era o ano todo vazio, e o abençoado tirava 10 na prova porque escutou a aula. Então, ele é auditivo. E não tem aquelas pessoas que, ai, precisam de um tapinha nas costas, um abraço, aquele acalento. Então, é o sinestésico. E isso é o que eu aprendi, não só para treinar pessoas, como contratar, como criar processos, mas para vender também. Então, quando eu estava na clínica, nós criávamos um ambiente dos 3 tipos. Desde a chegada do nosso cliente até o final, porque a gente vendia dente, né? E a gente queria vender implante. Nunca vi ninguém falando que dente é barato. Então é uma venda muito difícil. Então a gente tinha que encantar o paciente, porque a gente não sabia qual deles ele era. Então eu entrava nos 3 tipos, até pelo cheiro, pelo som. Então a gente fazia esse trabalho dentro. E eu aprendi isso para fazer nas empresas. Não somente com os pacientes, nossos clientes, mas também com os nossos colaboradores, os prestadores de serviço. Então, o que que a gente fazia? A gente documentava, fazia processos com vídeo, a gente fazia o tapinha nas costas. Então, a gente não ensinava só de uma forma, nós tentávamos entrar nesses 3 pilares. Tu, como gestora, tu entendia o teu cliente interno. Claro, Pro com teu cliente certeza. interno entender o que o teu cliente externo. Uhum, com certeza. E aí o nosso colaborador também entendia sobre isso, né? Eu precisava passar essa informação para eles. Então foi onde eu comecei a aprender várias coisas. Só que eu peguei um negócio daqui, o outro dali e fui juntando e fazendo o que eu entendo hoje, né? Então quando eu ia fazer essa informação, a gente passava. E aí a gente documentava, tudo é documentado. Então tem muita gente que fala, ai, contratei um funcionário e a pessoa depois fica reclamando, mas eu falei na entrevista aquilo. Tá, mas falar é uma coisa, formaliza. A Ana. Já foi a época do fio do bigode, né? Isso, então tudo é documentado. Vai combinar, vai pegar. Eu botava assim, e isso foi uma coisa que eu aprendi no CLT. Porque eu via a dificuldade, sempre dava confusão. Sempre o meu sócio fazia entrevista, depois não lembrava. Não é porque não falava, ele falava. Só que quando tu vai para uma entrevista de emprego ou tu começa no primeiro dia,
parece que tu tá num parque de diversão, né? Porque é muita informação. Exatamente. Então a pessoa realmente não lembra, né? Então por isso que a gente documentava e aí a pessoa assinava e eu guardava. Se um dia eu precisava, eu estava documentado lá, assinado. Então isso foi aplicado na minha gestão E em muita depois. gestão tu seria odiada. Então, assim, eu fazia isso e foi uma coisa que ajudou. Ana, mas o funcionário só fica me perguntando o que que eu tenho que fazer. É óbvio. Ele vai chegar para ti, e onde que eu tenho que colocar esse copo? Ele vai escutar a resposta o quê? Coloca ali. Mas como a gente deveria fazer, que é o delegar? O que que você acha que poderia fazer com esse copo? Qual você acha que é o lugar certo para colocar esse copo? Viu, Cauã? Eu te perguntei certo da outra vez onde é que tinha que botar as garrafas de água. Então ele vai te dar as opções e ele vai pensar. E ele vai começar a criar a autonomia que a gente tanto fala e que a gente precisa na nossa equipe. Então, quando tu começa a escutar a resposta certa, ou ele não tem tanta facilidade com as respostas, ele mesmo vai começar a fazer. Então, isso é treinar, só que é difícil demais. É porque é muito mais fácil, em vez de tu explicar pra pessoa o que ela deve fazer, é muito mais fácil tu ir lá e fazer. Infelizmente, a gente ainda tem isso, né? Isso Tipo, mesmo. porra, não vou explicar pra esse estagiário de novo o que ele tem que fazer, vou lá e faço e pronto, já era. Isso. Só que aí é onde entra. Tu já viu lá o vídeo que a gente fez, o processo? Uhum. E aí tinha uma coisa que a gente criou, eu criei o hábito na equipe, que quando eles vinham perguntar também aonde do copo, eu dizia assim, cadê a agendinha? Então eles andavam sempre, quando eles iam falar com algum setor, sempre com a agendinha na mão. Pra anotar o que foi conversado. Porque senão o que que acontecia? Eles têm muitas funções, tem funcionário que tem 10 milhões de função dentro de uma empresa. E lá tinha muita função. E aí, se ela encontrasse um paciente no meio do caminho, depois de falar, ou encontrasse mais alguém, ou o telefone toca, o computador chamando o WhatsApp, um monte de Já coisa era, pô. acontecendo, esquece. Elas andavam com a agenda e era o que funcionava, porque eu dizia, gente, post-it aqui voa e vocês nunca mais olhem nesse post-it. Então, cria uma agenda. Hoje é dia E 22. tu já A tinha esse nossa, hábito, Ana, de ter isso também? eu sempre fui organizada. Quando eu comecei a namorar com o Jardel, eu tinha um papelzinho com 16 anos, Tô com medo do que ela vem falar, Jardel. já falando assim, tantos por cento é para sair final de semana, tantos por cento para guardar e tantos por cento para comprar as coisas pessoais, e tinha ainda urgente. Então eu vi numa matéria na TV e meus pais são mega organizados Tá, também desse nível. metódica, tipo assim, vou Metódica. sair com o Jardel. 10 minutos para comer. Se não, Não era o já tá. dinheiro, era o dinheiro. Era só o dinheiro. E aí Cara, que é foi muita organização. bem a organização. Quando eu conheci o Jardel, eu tinha conta em todas as lojinhas do bairro. Te pergunto, o Jardel é dessa forma? Porque Não. normalmente a gente procura o oposto do que a gente é. Isso, o Jardel era desorganizado com as finanças, mas hoje ele é mais organizado que eu com o pessoal, vamos dizer assim, de controle. Porque ele aprendeu também. Só que isso vem de cultura dentro da casa. Da minha família sempre foi organizada. Então meu pai dizia: "Não compra parcelado, porque vai dar juros. Vamos juntar o dinheiro e comprar à vista". Ô pai, cartão de crédito, pô. Dá Ele milhas que a gente aprendeu ontem e Isso, ainda é parcela assim que sem eu faço, juros. gente. Sabe o que que eu faço do cartão de crédito? Eu digo, passa no cartão de crédito, manda o dinheiro do Pix lá pra conta. Foi isso que eu aprendi. Pá, já estamos fazendo isso, já estamos voando, tá? Estamos voando já Estamos nas voando milhas. já. Fui pro Rio das Milhas, Aí, gente. ó. Olha aí, ó. Estamos juntando o podcast da semana no assunto, pô. Olha que coisa Mas linda. assim, eu não percebia Já era automático pra exatamente, ti. essas coisas eram muito automáticas. E eu sou muito papum, se tu me falar um negócio, eu já tô viajando, já tô pensando futurista. E uma coisa que eu vejo muito diferencial é porque eu não olho só na ação atual do agora. Eu olhava tipo, se eu fizer esse processo desse jeito, vai dar ruim daqui 3 anos. Então, eu tenho que fazer esse processo desse jeito, porque futuramente vai dar bonitinha a Não, pô, mas empresa. daí se tu tá pensando 3 anos pra frente, É. aí é muita loucura. Porque quando eu entrei na pandemia como CLT. E coisas que eles fizeram errado 2 anos atrás, deu ruim quando a gente estava ali com a minha gestão, que era a gestão antiga. E aí foi onde eu comecei a pensar mais quando eu fizesse as ações dentro da minha empresa, para a empresa se consolidar por 3, 4, 10, 20, 50 anos. Então eu pensava no bairro, eu pensava, poxa, eu tenho que agradar o meu funcionário, com certeza, mas na verdade quem eu tenho que agradar é o meu cliente para estruturar ponto, porque senão a empresa pode falir.
Então, como eu te disse, meu amigo, é estratégia pura de estratégia. Cara, é que assim, transcende um pouco de estratégia, né? Eu acho que, tipo, a tua cabeça já era muito pra frente, assim. Tu É, queria entrar não só pra estruturar, mas tu já pensava, não, vou estruturar, vou crescer, vou, vou evoluir e fazer sim, o dobro do que tem que fazer. E muitas vezes, tipo, as pessoas já fazem um arroz com feijão e já resolve, sim. né? E o teu arroz com feijão não, tinha que ter uma saladinha, uma carne, um Não, negócio assim. a minha cabeça era assim, eu passava no nosso bairro, que a gente morou um bom tempo, e aí abriu, sei lá, uma verdureira na esquina. Uhum. Daí eu disse assim, não vai durar. Porque a cebolinha é tanto, a cebola é tanto, o fluxo que entra de cliente não vai pagar nenhum aluguel. Ainda tem a perca do produto, nananã. Eu fazia um cálculo assim, não dava um mês, não que eu gorei lá, né? Eu queria que o negócio ficasse, porque para mim era melhor ter uma verdurinha Mas o lá pertinho negócio de não te casa. chamou pra Só mentoria, que, né? só que não tinha, entendeu? Aí abria, sei lá, uma sorveteria. Eu dizia, cara, não vai dar certo, porque eles têm que ter uma venda de tanto por dia. E aí eu fazia uma meta reversa na minha cabeça. Eu falo que eu sou o Júlio, só que no negócio, Cara, calculando dinheiro e tal. E é muito isso, assim. Porque realmente a gente olha onde é promissor, onde não é. não, é que é simples, assim, né? Tipo, são coisas que pode parecer muito difícil na cabeça das pessoas, mas um mais um é dois, pô, não tem erro. Então, Isso! tipo, se tu não tem cliente, né? Eu morei durante muitos anos no Cobrasol. No Cobrasol era nítido, tinha um lugar lá que, sei lá, não tinha audiência, não tinha gente pra entrar no local. Por mais que o ambiente, a loja, o que fosse no local era bom, mas algo não dava certo, ou marketing mal feito, ou era muito escondido a marca, muitos restaurantes antes de chegar nesse restaurante, então tudo isso vai ficando no caminho Sim, também, e realmente é uma conta de um mais um, se não vai sim. bater, vai acabar fechando. Mas o que a pessoa pensa para abrir um negócio hoje é, um aluguel, um produto e abre. Uhum. Ela não tem uma planilha de caixa. Eu tenho empresas aí que eu conheço que o pessoal fala: não, Ana, eu nunca fiz marketing. Ontem eu fechei uma mentoria, 90% do público já tem há 8 anos a empresa e não tem, por exemplo, nada de gestão mesmo. É porque realmente o negócio é comprometimento, eles trabalham bem. Eu perguntei se tem calculadora para calcular o preço do teu produto. Ah, é na minha cabeça, uma noção. Mas isso é um problema, porque às vezes a gente perde dinheiro nesses cálculos que não é feito, Uhum. né? Então o Jardel estruturou a empresa com o sócio dele faz pouquíssimo tempo, e aí eu achei muito legal porque a gente conseguiu botar em prática tudo isso. Legal. E aí foi muito bacana, desde o comercial que ele teve que se posicionar com a galera, que eu ensinei ele a se posicionar mesmo, como negociar, mostrar os diferenciais da empresa dele, de comparação com outros, porque sempre vai ter. Uhum. E nem sempre o que tu fala vence. Às vezes a pessoa vai por preço mesmo, né? Fato. Então a gente consolidou muitos pontos desse e fizemos todo o DRE, toda a gestão financeira. Todo mês a gente bate. Então eu falo que casa de ferreiro lá em casa não é de espeto de pau, é de ferro mesmo. Então a gente faz todo esse cálculo. E aonde muitas vezes eles pensam, os dois, né, que são sócios, eles pensam, vamos calcular tanto, eu disse, vamos fazer a precificação, ó, tem imposto disso, calcula isso, nananã, botamos na calculadora, e aí diz, nossa senhora, eu ia perder dinheiro, ia trabalhar. Então, muitas empresas fecham por falta desses cálculos, e não precisa ser muito grande para isso, tá? Esses dias eu estava escutando o Red Rock aqui e estava super endividado que não estava dando lucro. Então, assim, Não, então tudo fechou. são cálculos assim que a gente precisa cuidar para a empresa. E aí, Ana, mas o que que tu fala tanto na marca de impacto, né, da metodologia? Então, hoje eu ensino mulheres a sair do operacional, que é isso, a gestão de tempo. Não é que tu vai largar o negócio, Uhum. mas tu vai sair do caos, organizar para realmente tu estar no lugar que tu precisa estar, que é o qual? Realmente fazendo estratégia certa para ganhar mais dinheiro, para ter mais lucro, né, no Tá, negócio. mas olha só. O nosso primeiro cliente foi um cara ganhando que tu cobrou 3 vezes mais. Aham. Aí, beleza. Realmente uma coisa que tu falou me pega muito porque, cara, o homem realmente é isso. Tipo, quanto é? Tanto. Ele não vai sair de casa pra entrar numa loja e provar a roupa. Não, ele vai entrar na loja e falar assim, ó, minha calça
é 46. Eu quero essa cor, essa cor. O senhor não vai provar? Não, não, não. É isso aqui mesmo. Aí quando ele chegar em casa e provar, ele vai se arrepender porque não provou na loja. Mas tudo bem, Uhum. a gente é dessa forma. Quando tu passou o valor pra ele 3 vezes mais, ele fechou contigo. Só que mesmo assim, tu ainda pensou numa mentoria feminina. Por que não continuar nesse mundo que, tipo, vai pro fechamento rápido e vai para um mundo onde sei lá, as mulheres eu acho que são mais cautelosas nisso, né? Mas tudo bem que quando elas chegam em ti já para fazer isso, já é algo que a dor já vem de Sim. muito tempo. Qual foi essa mudança de chave? Por que não continuar atendendo ambos ou não continuar só com o homem e mudar só para as mulheres mesmo? Justamente pela questão que eu passei pelas dificuldades. Então, eu tive que me posicionar muitas vezes. A gente mudou a era, a gente evoluiu muito, mas ainda há muito machismo. Uhum. Ainda há muito a gente tentar se posicionar no meio de homens. Eu vivi muito pouco trabalho dos homens e mulher tem que trabalhar muito mais ainda. Então, me virei, conduzi, cresci, mas agora eu quero levantar mais bandeiras que a gente não precisa trabalhar tanto, a gente pode realmente trabalhar com estratégia e conseguir sair desse lugar que é ter mais lucro. Mas tu ainda vê, Aninha, tipo, muita das mulheres que tu atende ainda passando muita dificuldade com esse lance de ainda ter muito, sei lá, o homem ainda mandando demais, salários às vezes pro mesmo cargo mais baixo, tu ainda consegue ver muito isso ainda? Infelizmente, sim, meu amigo, muito. E tem uma outra questão também que é as próprias mulheres se competirem, né? E isso é bem complicado, né? Bem complicado. Eu percebo, eu ando nessa ambiência, então a gente está sempre tentando se posicionar. Eu não, né? Já fui essa pessoa, mas a gente tem que estar sempre tentando se posicionar. É uns ambientes bem complexos, então não precisa mais disso, Uhum. sabe? A gente pode ser a gente mesmo, sendo com a nossa essência, fazendo o nosso negócio, nosso trabalho. Os outros não pagam as nossas contas, quem vai Porra, pagar é a gente. direto falou Então, isso. então a gente precisa olhar para nós. Uhum. E eu parei de olhar para mim. Eu olhei para muitos pratos, como eu te disse. Eu olhei para pratos dos sócios, para pratos de outras pessoas. E quando eu disse, não, eu vou olhar para mim, para o meu propósito de ajudar outras mulheres a sair desses ambientes, dessa questão também que mulher tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que se preocupar em tirar o frango do congelador, Uhum. então lavar. Não estou dizendo que os homens não ajudam, meu marido é uma prova que me ajuda muito em casa, mas ainda os detalhes femininos é da mulher, né? É que eu falo pra Kênia, cara, que assim, a fala ajuda também é uma coisa que, tipo, não tá muito certa, porque a gente não ajuda, não é, Não, faz sabe assim, parte, né? tipo, pô, é a nossa casa Tá, também, é mas obrigação a já. fala vem, tá ligado? Tipo assim, ah, me ajuda a tirar as coisas. Cara, não é, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma parada tão enraizada É enraizado, que, amigo. tipo assim, velho, eu vou ser bem sincero, eu acho que uma fala dessa de ajuda que a gente já faz hoje, né? Tipo, as nossas mães já ensinaram a gente a fazer outras coisas, né? Tipo, pô, minha mãe me, me ensinou, né? Tipo, lavar louça. A única coisa que eu não sei é lavar roupa. Porque pra mim não entra na minha cabeça o branco, o preto e o colorido. Não entra. Porque cada hora tu pega um colorido e bota num branco e cada hora tu bota um colorido e bota no preto. Então pra mim é uma coisa, a única coisa que eu não sei fazer. De resto o cara faz. Mas sempre é o ajuda, sabe? Cara, mas se a gente morasse sozinho, a gente ia fazer igual. Será que eu tô ajudando quem eu? Mas, infelizmente, essa raiz da ajuda é uma parada que a gente vai levar pelo menos mais umas 2 gerações ainda pra tirar. É. Se os Nutelinha que vêm da geração Z, Millennium e tudo mais, que estão atrás dessa televisão grande que a gente tá aqui na nossa frente, não forem diferentes. Mas o Cauã ainda é um Isso é pouco muita diferente, assim, condução, mas. assim, também dos pais, eu vejo, né? Sim, 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 Então, sim. eu vejo pela Muito família dele, proteção, temos né? 16 sobrinhos, a galera já tá assim, lavando roupa, já lavando Exato, pô. louça, já tá ajudando em Mas casa. também, se tu for parar pra pensar, Aninha, antigamente, nossa geração ainda, a gente vivia, nossos pais nos ensinavam que a gente tinha que viver pra outra pessoa, pra casar, pra constituir família, tu tem que ter filho, tu tem que ter. Geração deles, nem casa própria eles Uhum. querem ter. É. Eu penso muito no agora, né? Nem casa própria. Ah, não, eu vou, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô lá e daqui a pouco. E aí tu vê que, tipo assim, o nosso peso de trampar, já não vem nessa geração.
Sim. É a geração, tipo assim, eu quero fazer 600 pila pra pegar meu avião e vazar, pô. Aproveitar lá. Ah, 1000 pila. 600 pro avião, 400 pra comer Sim. lá, e aí eu volto. Como é que tu volta? Não, eu trampo lá e volto. Então é realmente muito diferente. E aí, quando tu vê realmente essa diferença entre mulheres e homens, ainda hoje, porra, velho, Sim. é foda. Agora, briga entre mulheres. É complicado, mas assim, a grande parte que me procura é justamente aquelas mulheres que estão cansadas, sabe? Esgotadas, já estão assim, meu Deus, eu não consigo, se eu não trabalhar, não tenho dinheiro. Uhum. Então, é uma bandeira que eu também quis levantar, que é bem desafiadora, É. porque uma é a gestão empresarial, né? Grandes nomes falam de gestão empresarial. Uhum. Poucas mulheres falam de gestão empresarial hoje, de tão reconhecimento, né? Então a gente tem grandes nomes que eu sigo, que eu gosto também, mas eu penso em me tornar, né, essa bandeira do feminino muito mais, porque eu conheço essas dores, eu sei, né, então, dos hormônios, de tudo que acontece por trás de uma mulher e toda essa responsabilidade que ela tem em casa, de ela realmente querer evoluir e também que ela pode sim trabalhar menos. Ela pode sim e vai conseguir, como eu hoje, né, conseguir, por que não ela não vai conseguir? Então o trabalho ele não entra mais como o rei da casa, o rei do negócio, ele vai entrar como ferramenta. E a gente vai colocar essa mulher no papel de empresária. Ana, mas é difícil, mas não é impossível com um método estruturado, Uhum. mostrando os caminhos para essa mulher. E Ana, tu já teve resultados, nossa, várias Que massa. mulheres potencializadas e que elas, nossa, Ana, se não fosse realmente você me disser que tu já passou por isso, que tu já viveu isso. Então, hoje eu não ensino algo que é guru, né? Porque parece as coisas Uhum. dos guru, mas na verdade eu ensino algo que eu vivi, né? Eu cresci, foi através do trabalho, mas eu soube na hora certa dizer, olha, agora eu estou entrando no meu método que realmente não é mais esse lugar, né? Então a gente precisa ter braços, a gente precisa delegar para crescer. Se a gente ficar só a gente trabalhando eu empresa, a gente não vai conseguir atingir todos os lugares. Então a mulher ela cansa, ela fala, nossa, tem que cuidar do marketing, da gestão, do financeiro, eu tenho que cuidar ainda do negócio, porque senão não tem, mas não precisa ser tudo isso. E aí ela fica sempre com aquela sensação de, ai, sempre tem algo a mais para fazer, né? Então, Ou algo que não foi feito, né? hoje eu fiz uma mentoria, né, uma diagnóstico com uma mulher. Ela disse, Ana, eu estou 2 anos trabalhando, eu tiro um salário como se eu fosse uma CLT, contratada da empresa, pro labore, mas eu não vi lucro, 2 anos de negócio com, sei lá, Da mesma 10 da pessoas, empresa dela, no caso. da empresa dela, 10 funcionários. Ela não vê lucro, amigo. Não vê lucro. E isso é a realidade das grandes mulheres. Então, por que que elas estão no operacional? Porque senão elas não vê o dinheiro. Então, elas trabalham porque realmente é o jeito que elas encontraram de ver o dinheiro todos os meses. Pô, e o certo de uma empresa é depois de um tempo tu colher frutos, né, cara? É tipo tu Isso, começar a largar um pouco mais de mão pra se tocar sozinho, delegar, isso, né? Tu ter uma gestão pra delegar isso e tu ficar mais no back e realmente na gestão de mentoria, de tipo de, pô, não, ó, dá pra gente fazer isso aqui diferente que eu vi isso aqui em algum lugar. E quando tu tá ali no operacional, tu não consegue fazer isso. essa gestão, né? Então, assim, tem mulheres como eu, né? Eu me tornei mentora e sou empresária. Uhum. Né? Eu falo que o meu free é a mentoria hoje, mas elas também têm vontade de fazer outras coisas, de aproveitar, de ter lazer, de viajar mais. E Exatamente. não só fazer isso, porque as mulheres até fazem. Só que quando elas chegam lá no local, por exemplo, eu fui para o Rio, Peso na elas consciência. ficam com peso na consciência, o telefone não para de tocar, Uhum. elas ficam vinculadas numa câmera olhando. Então, assim, é esse tipo de lugar que nós vamos ter que tirar ela, para que ela consiga também ter leveza. Porque eu tive um peso muito grande do trabalho aqui. Uhum. Então a gente tira esse peso daqui e torna esse peso inexistente. É que o que eu acho mais legal é que tu realmente tu tem essa vivência, né? Então, eu acho que quando a gente consegue mostrar pra pessoa, cara, eu tive aí, Exato. dá pra sair daí, sabe? É, e hoje eu vejo também que tu tens outro pensamento assim, né? Tipo, pô, tu vinha macetando. Muito. E hoje, pelo que eu tô vendo, que a gente tá Aham. conversando, tu já pensa muito mais em ti no Jardel, né? Do quanto vocês vão Sim. viver, o quanto também, tipo, a maternidade Isso. vai te ocupar. Então, tu Uhum. precisa começar a delegar,
né? E começar a largar de mão um pouco das coisas. E esse lance de tu falar assim, pô, eu vou pro Rio de uma forma tranquila. Cara, eu imagino que pro empreendedor, pra uma empreendedora principalmente, cara, conseguir viajar com a família, aproveitar e saber que delegou as coisas da forma certa dentro da empresa e tá tocando, velho, não tem preço. Sim. E aí muita gente vai falar, ah, mas a mão de obra tá difícil. É, eu era CLT, amigo. Como que me acharam lá na empresa? Uhum. Então, às vezes é porque a gente não está sabendo conduzir uma entrevista, a gente não está selecionando bem um currículo, a gente não está treinando bem e desenvolvendo uma pessoa. Quando eu entrei na gestão de clínica, eu não tinha sido gerente de clínica odontológica, mas me ensinaram, eu fui evoluindo. Então, a gente já tem que aprender a desenvolver as pessoas. Então, quando a gente fala de uma contratação, mas aí tá esquecendo, às vezes, de motivar o nosso Porra, colaborador. cara, eu tava esperando tu dar tipo, um respiro pra falar isso, porque assim, não é só a gente dar armas pra eles terem conhecimento, pra eles terem técnicas, pra eles terem um know-how de oferecimento, de um monte de coisa, mas se por trás disso tudo o reconhecimento não vir, hoje o reconhecimento é como? Cara, financeiro, É, né? Ah, como que eu posso fazer isso? Cara, dá um voucher, dá sei lá, uns 50 pila no mês a mais. Ele já vai ver assim, pô, que legal, o diferencial que eu fiz desse mês me rendeu isso. Que eu acho que basicamente quem trabalha com vendas, né? Seria a comissão da sim. pessoa, né? Mas às vezes nesses locais, tipo, ó, atendente não tem isso, né? Sempre o prestígio de toda empresa fica sempre no comercial. Só que o comercial, ele vende. Quando tu vende, o cliente entra na tua empresa. E quem que vai fazer o restante? E aí eu vou falar uma coisa bacana. Dias de ações, a gente tinha 4 ações no ano. Uhum. Até minha auxiliar de limpeza ganhava comissão. Porra, velho. Por quê? Porque ela tá ali passando o cafezinho, ela tá passando no corredor. Exatamente. Geralmente essa pessoa ela é um pouco mais recuada, assim, quando passa o cliente, ela tenta se abaixar. Uhum. E a gente motivava a dizer, não, é a dona Gi, falava, não, levanta a cabeça, peitão, esse sorrisão aí bonito. Já Exato. dá um bom dia, já dá uma boa tarde, já oferece o cafezinho, ó, preciso de ti hoje aqui na ação. Então a gente motivava toda a galera. E aí, tu falou a questão do dinheiro, nem sempre vai ser o dinheiro, meu Uhum. amigo. Eu tive equipes que me diziam assim: ó, se a gente tinha a meta, a super meta e a mega meta. A gente colocava assim. E aí Não teve um esperava mês. menos do que isso. Eu Ah, juro que eu não esperava menos do que pelo menos umas nossa, 4, se eu 5. pudesse mais umas duas, eu botava. E E, a estratosfera, meta, que essa era. e a gente sempre batia, 300 unidades, a gente sempre estava na liderança lá. E aí a gente pegava e dizia: ó, se bater a mega meta, o que que vocês querem? Eu jogava para a equipe na reunião. Daí, vocês querem dinheiro, querem pizzaria? Eu botava umas 4, 5 opções. Por quê? Porque eles se sentiam pertencentes da Claro. empresa. Ah, poder de E aí escolha, né? eles falaram, Beto Carreiro. Então tá, ó, se a gente bater, a gente vai pro Beto Carreiro. E fomos pro Beto Carreiro porque era uma mega meta. E aí, por exemplo, uma equipe que não tá no comercial, o que que fazia? A auxiliar dizia, e aí, já bateu uma meta? Tá quase? Então Claro, porque todo passava na mundo. rádio corredor que uma ficava. E aí a gente terminava um certo horário. E aí um lema que eu tinha, né? Eu que gosto do futebol também, eu falava assim, gente, eu nunca vi o Neymar saindo da seleção ali antes do jogo acabar, indo pro vestiário trocar de roupa. Só quando termina o jogo, por mais que ele tá lá no banco, ele espera o jogo acabar para todo mundo sair junto. Então, quando a gente tinha a ação, muitas vezes a recepcionista terminou o trabalho dela, a auxiliar de limpeza terminou, os outros funções. Só que a comercial estava ali, né, tentando fechar as vendas. E aí todo mundo se respeitava e esperava terminar. E Massa. isso gerava uma questão de, né, de reconhecimento, de Empatia. empatia, toda essa parte que realmente todo mundo se sentia valorizado igual, não era ninguém diferente, né? Uhum. Então, porque em outra empresa que eu era, tipo, hoje eu tenho um show não sei o quê, o aniversário saí, o resto ficava trabalhando. Todo mundo ficava assim, como assim? Por que que ela tem prestígio ou não, Uhum. né? Então era bonito e eu escutava eles falando a mesma coisa depois dessas frases. Eu acho que isso é o poder da gestão, cara. Porque eu lembro de uma vez, eu era coordenador na área operacional, e eu gerenciava, coordenava, não gerenciava, né? Eu coordenava em média de 80 pessoas no local que eu tava.
E, cara, é muito difícil. São 80 pessoas querendo cada uma de um jeito, cada uma no seu jeitinho, né? Pô, cada particularidade. E eu lembro uma vez que a gente trabalhava com muitos terceirizados, né? E os terceirizados, eles terminavam o trabalho deles às 8 horas da noite. E o meu trabalho ia até às 10h11. E eu lembro que naquela semana, cara, eu não tinha quase funcionário nenhum, assim. Tipo, de quarta pra sexta era diminuir, assim, Pô, já drasticamente a ia pra... quantidade de funcionário. Já tava no final de semana. É, aí, cara, eu lembro que era uma sexta-feira e eu e mais um funcionário fixo, que ia até as 10h11, pra fazer, tipo, uma parada muito gigante, assim, muito, 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 muito. Eu falei, velho, deu 8 horas, eu falei pros terceirizados, que, tipo, naquele momento eram 35 pessoas. Então tu pensa, de 35 nós íamos cair pra 2. Falei, galera, ó, 8 horas, valeu todo mundo, obrigado. E aí eu lembro de um deles olhar pra mim e falar assim, ô Kido, quem é que vai puxar tudo isso aqui, cara? Eu falei, não, vai puxar eu e ele ali e tal. Não, pô, tá maluco, nós estamos em 35 aqui, pô, já fechou tudo. Que era Sedex, né? Sedex entra e sai. Não, já fechou tudo. Não, não, então peraí, pô. Cara, aí eu vi que o que é o poder de amizade, gestão, de ser um cara. Não ser gente boa, mas tu conduzir bem todo mundo. Eu lembro que em 15 minutos, eles zeraram tudo que tinha pra zerar. Então todos eles passaram 15 minutos do horário deles. E aí eu falei, cara, porra, pô, obrigado, sem palavras pra vocês. Não precisa dar palavras, cara. Todo dia, quando a gente chega aqui, é massa de trampar contigo. Tu tá toda hora elogiando, toda hora tu tá trocando uma ideia com a gente, brincando. Então é o poder um pouco da gestão, assim, sabe? De tu Com reconhecer quem certeza. tá do teu lado e, tipo, a tiazinha do café ser tão importante quanto a tiazinha do comercial, Uhum, com sabe? certeza. Então, pô, isso eu acho muito massa na gestão, Sim. sabe? Muito legal. E a gente cobra, né? A gente cobra demais, então a gente tem Uhum. que maneirar também. É. Eu falo que é assim, é o chicotinho que dá uma feridinha, a gente joga o remedinho em cima. Uhum. Então a gente tem que ir equilibrando, né? A equipe é Mertiolate isso. arde às vezes, né? Arde, arde, mas a gente tem que ver o quê, né? O propósito da empresa. Realmente dar dinheiro, fluir, consolidar a empresa. Sim. Então, às vezes, a gente vai ter que falar coisas ruins, infelizmente, mas mais vale por mim do que por uma outra pessoa, uma outra empresa. Então, a gente não forma só a pessoa que passou pela tua empresa, ela vai formar pessoas melhores para as outras Sim, com empresas, né? certeza. Tu vai colher muitos frutos lá na Isso, frente, né? e com certeza a valorização. E a valorização, às vezes, é um muito obrigada, um feedback. Então, a gente Uhum. fazia muito reunião um ano, que a gente fala um a um, para Uhum. justamente passar feedback, reuniões mensalmente para falar o porquê que a gente está naquela cobrança, daquela. Porque às vezes Fazer a esse. pessoa diz, ai, por que que estão sempre cobrando? Para fazer significado. Então, eu Sim. digo que o Pertencimento, óbvio. né? O óbvio só é óbvio se dito. Uhum. Então, muitas vezes a gente tem que dizer por que que a gente está naquela loucura. Então, eu falava assim, ó, time, hoje a gente precisa vender. Posso contar com vocês? Me dá um bolinho aqui que eu também vou vender, porque eu era assim. Eu colocava também essa parte de me colocar à Uhum. disposição para a gente pegar junto. Não era só a pessoa que mandava, mas eu era a líder também que estava ali atrás deles. Porque aquele também que tu fala, e ele não absorve, a própria equipe vai expelir ele, né? Exatamente. Quando todos falam na mesma língua, né? Sim. Só pra te falar, tem bastante gente te elogiando aqui, tá? Ah, é? Eu deixei o Ah, chat coisa aqui e acabei boa. não olhando, mas só pra falar, a Vânia Silva tá aqui te elogiando, Ó, a Kênia tá te elogiando bastante. Meu pai falou que a minha bisavó era da Enseada de Brito, e eu não sabia, tá? olha só. É, pra tu ver. Ah, quem mais tá aqui? Sidneia tá aqui, Crislene Cândida tá aqui também te Família elogiando. tá aí do Jardel. Alemão Produtos de Limpeza também tá aqui. Opa. Cris Lene botou aqui de novo. Vanessa Silva, corretora de imóveis de Floripa, maravilhosa, botou pra ti. Então tem uma galera aí te Que elogiando, bom, cara. que E bom. isso mostra realmente o que a gente tá batendo de papo aqui esse tempo, né? Porque realmente tu tem mostrado o quanto a tua gestão é importante. E outra, né? Não deixa de Gente, curtir quem tá aí, né? e voou a hora, né? Meu Deus, podia Falando ficar em mais voar a uma hora, hora. vamos agradecer os patrocinadores aí só pra gente ir pra Vamos. parte final. Agradecer a Camoa aqui do 12, tanto na Camoa quanto na Cheesy Brand, tá? Então entra lá pra falar com eles. Clínica do Vitiligo, Dr. Paulo Luzio, atendimento no Brasil e no mundo todo. E Consórcio Magalu, hein? Não vai vacilar. E além do Consórcio Magalu, temos também a Dragon Pharma, cupom DIE